E o tema que me foi conferido é um tema difícil de ser enfrentado, de ser abordado, das perspectivas do futuro da advocacia trabalhista a partir de 11 de novembro, quando entrará em vigor, em vigência, a Lei 13.456 de 2017, que altera cerca de 200 dispositivos da CLT, 200 considerando aí artigos, incisos e parágrafos, e esse futuro, essas perspectivas, dependerá, sobretudo, da nossa atuação profissional, do exercício diuturno da advocacia trabalhista, no desempenho do nosso papel protagonista na criação e na formação da jurisprudência, considerando-se a inércia do Poder Judiciário, que só age mediante a nossa provocação. E um dos requisitos, um dos objetivos que foram perseguidos por essa reforma trabalhista, expressamente declarados pelo relator, deputado federal Rogério Marinho, foi o de reduzir o número de ações trabalhistas, sobre o explicitado argumento de que muitos trabalhadores, patrocinados por advogados inescrupulosos, abusam do direito de acesso à justiça, propondo ações infundadas, ações irrealistas e ações fraudulentas. Isso foi explicitado na exposição de motivos do projeto de lei da reforma trabalhista. Porém, para esse mal, já tinha o remédio processual adequado, que penaliza o litigante de má-fé, o autor da lide temerária. Então, bastaria que fosse aplicada essas sanções legalmente previstas para que o litigante de má-fé e o advogado inescrupuloso fossem punidos. Mas optou-se por um caminho diferente, diverso desse, qual seja de erigir obstáculos de acesso à justiça para tentar, e o objetivo declarado também esse, dissuadir o trabalhador de fazer valer os seus direitos na justiça do trabalho. Aqui eu quero abrir um parênteses, para mencionar que, obviamente, os advogados trabalhistas não aceitam essa pecha que nos foi atribuída de inescrupulosos e, para tanto, eu cito aqui um dado estatístico que foi amplamente divulgado pelo Conselho Nacional da Justiça, o Justiça em Números, que noticia que praticamente metade, 40 e tantos os índices, praticamente metade do objeto das ações trabalhistas dizem respeito a verbas rescisórias, aquelas verbas legais e taxativamente previstas em lei e que deixaram de ser pagas. Obviamente, uma ação que se pleiteia verbas rescisórias deixar de ser pagas não pode ser considerada uma lide temerária. Então, especificamente, ao estabelecer a sucumbência na verba honorária advocatícia, a sucumbência recíproca na verba honorária advocatícia e também em honorários periciais, o legislador não teve como objetivo o estabelecimento da plenitude da prestação jurisdicional, da tutela jurisdicional trabalhista, o restabelecimento integral do direito lesionado. Não, o objetivo foi exatamente esse, dirigir um obstáculo do acesso à justiça, mesmo para quem venha pleitear um direito legítimo. E, ao deixar expresso no texto de lei que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios e dos honorários periciais se aplica também ao beneficiário da justiça gratuita, o legislador, como dito aí pelo
constitucionalista Oscar Vilhena Vieira, num artigo que ele escreveu, ele é colunista da Folha de São Paulo, numa dessas colunas da Folha de São Paulo, ele mencionou que o legislador, em assim o fazendo, ele transformou um verdadeiro mecanismo de coação ao trabalhador pobre que necessite recorrer ao judiciário. Diante dessa violação perpetrada pela Lei 13.457 ao direito constitucional de assistência judiciária e de acesso à justiça, aqueles que comprovarem a insuficiência de recursos, direito esse assegurado no artigo 5º, inciso 74 da Constituição Federal, houve a propositura de uma ação direta de inconstitucionalidade pela Procuradoria-Geral da República, pela PGR, a DIN número 5766. Essa DIN 5766, o Ministério Público se insurge única e exclusivamente só sobre esse ponto da violação do direito fundamental dos trabalhadores pobres à gratuidade judiciária, como pressuposto de acesso à jurisdição trabalhista. É só esse aspecto específico que está sendo objeto dessa DIN. E, de fato, a Lei 13.467, ela violou esse direito fundamental ao determinar que os reclamantes, mesmo aqueles que têm direito à justiça gratuita, quando forem derrotados, vão ser condenados à sucumbência honorária. Isso considerando-se que um dado que eu vi recente também do IBGE, um censo do IBGE, que mais de 70%, até me surpreendeu esse dado, mais de 70% dos trabalhadores brasileiros recebem menos que 2 salários mínimos. Então, você vedando aí essa vedação de acesso à justiça gratuita, isso daí serve como obstáculo à grande maioria dos brasileiros de acesso à justiça do trabalho. Então, houve até um CONAT, o Congresso Nacional dos Advogados Trabalhistas, há 2 semanas atrás, de 11 a 13 de outubro, que nós realizamos em Salvador, que teve também 1.300 pessoas, o auditório lotado durante todo o evento, e ficou estabelecido nesse evento que a ABRAT, foi uma aprovação na Assembleia Geral do evento, que a ABRAT vai ingressar como amicus curiae na ação, foi patrocinada pela Procuradoria-Geral da República, para tentar fazer com que o princípio da gratuidade da justiça seja aplicado exatamente como é no âmbito civil. E aqui também emerge uma questão também que me vem à tona em relação à aplicação do direito intertemporal, em relação especificamente em relação a esse tópico que eu acabei de abordar, dos honorários advocatícios, a condenação de honorários advocatícios e a condenação de honorários periciais, que é pacífico, inclusive no âmbito civil, no Superior Tribunal de Justiça, que os honorários advocatícios eles têm uma natureza híbrida. É um instituto de natureza processual, mas produz nítidos reflexos no âmbito do direito material. A condenação em honorários advocatícios, sem dúvida nenhuma, ela tem esse reflexo no âmbito do direito material também. E esse fato desse sistema, desse instituto da condenação em verba honorária, esse caráter bifronte do instituto, de natureza processual e também com reflexo no âmbito do direito material, ele exige que a aplicação do direito intertemporal seja a partir da entrada em vigência da Lei 13.457, de 2017. Porque no ajuizamento da ação, isso até, eu diria até que seria uma decorrência até lógica, de natureza lógica, de bom senso também, quando você vai ingressar com uma ação, que você faz a sua avaliação dos riscos, você sopesa os riscos do processo, você analisa as consequências jurídicas, e tem 2 conceitos que são absolutamente indissociáveis entre si, que são incompatíveis entre si, que é o conceito da processo e conceito de surpresa. Isso também está muito enaltecido no Código de Processo Civil, em vigor, no artigo 10. E também, então, esperamos que a jurisprudência trabalhista, e isso vai também ter a responsabilidade de muitos advogados, enquanto provocadores, que a sucumbência em verba honorária não pode ser aplicado em processo em curso. Por quê? Porque tem aquele artigo, aplica-se, geralmente, no processo trabalhista,
A mesma disposição do Código de Processo Civil, no artigo 14, que as leis processuais têm aplicação imediata. Mas essa aplicação imediata, o mesmo dispositivo estabelece que não pode retroagir e também tem que respeitar as situações jurídicas já consolidadas. E eu quero também trazer aqui a colação, que também, antes do CONAT, foi 11 a 13 de outubro, numa semana anterior, teve uma jornada que foi realizada pela Associação Nacional dos Magistrados Trabalhistas, que contou também com a participação da ABRAT, que a ideia foi extrair alguns enunciados que sirva de norte para a aplicação dos juízes nos casos concretos, submetidos à sua apreciação. E, dentre os enunciados, eu destaco um que fala exatamente sobre isso, que abre aspas, em razão da natureza híbrida das normas que regem honorários advocatícios, material e processual, a condenação à verba sucumbencial só poderá ser imposta nos processos iniciados após a entrada em vigor da Lei 13.467, de 2007, haja vista a garantia de não surpresa, bem como em razão do princípio da causalidade, uma vez que a expectativa de custos e riscos é aferida no momento da propositura da ação. Acho esse enunciado absolutamente descorreto. Eu até tive a oportunidade de participar dessa jornada e eu escolhi participar exatamente dessa comissão como fomentador dessa comissão que tratava sobre o acesso à justiça, os honorários advocatícios. Fiquei até um pouco surpreendido com algumas propostas promovidas, apresentadas por alguns juízes nessa comissão, que acabaram não sendo aprovadas, que demonstrou uma certa, assim, vamos dizer, um espírito um pouco de animosidade contra a advocacia, querendo, inclusive, se imiscuir na relação entre o advogado e o cliente. Estava comentando até com o Gustavo que eu fiquei estarrecido até com algumas propostas que foram apresentadas, mas faz parte. Foi motivo de amplo debate no seio da comissão e que acabaram não tendo sido aprovadas. E foi essa daqui que tem todo o nosso apoio e nós entendemos mesmo que ela é revestida de plena juridicidade. Quero destacar também, só para terminar, não é o meu tema, né? O tema de honorários vai ser tratado amanhã. Eu não quero invadir aqui se a alheia e vai ser tratado até para uma pessoa que é revestida muito maior capacidade do que a minha, e que só mais um enunciado aqui que foi extraído dessa jornada, que propugna pela aplicação extensiva da súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece essa súmula 326 do Tribunal de Justiça específica em relação à indenização por dano moral. Se o autor pleiteia, né, um quantitativo de dano moral 100 mil e é condenado e ganha o pedido de dano moral, mas com um valor bem inferior àquele que ele estava postulando, 10 mil, não há que se falar em sucumbência parcial. Ele ganhou o pedido, então, e no âmbito do processo trabalhista, como todos bem sabem, aqui as custas processuais só são pagas também na hipótese que a ação é julgada totalmente improcedente. Então, partindo dessa visão sistêmica, né, do âmbito do procedimento trabalhista, né, nós concordamos plenamente também com esse enunciado que foi extraído, que propugna pela aplicação extensiva da súmula 326 para todo e qualquer pedido. Então, o reclamante só pagaria os honorários de sucumbência na hipótese de rejeição total do pedido veiculado na petição inicial. Horas extras, pede quantitativo de horas extras, 5 horas extras por dia, 3, 2, ganha 1 hora extra por dia. Ele não vai ser condenado na sucumbência parcial recíproca do que pediu, se o pedido foi julgado procedente. Ele só seria condenado na hipótese de pedido improcedente. Bom, indubitavelmente, nós vivenciamos, na atual conjuntura, mas profundas mudanças no modo de organização do trabalho. E essas mudanças são de âmbito mundial, não é especificamente no Brasil, que eu resumiria, para sintetizar, marcada, sobretudo, pela descentralização
pela horizontalização, melhor dizendo, da atividade produtiva, em contraposição com a verticalização da atividade produtiva, que foi típica do modelo chamado modelo fordista, taylorista, que moldou o surgimento do direito do trabalho. Nesse modelo, os contratos de trabalhos eram marcados por contratos de trabalhos de longa duração, o trabalhador ficava anos a fios na empresa, marcados por contrato de trabalho por prazo indeterminado, onde o trabalhador seguia uma carreira profissional e trabalhava ladeado com vários colegas. A verticalização, a empresa assume todas as etapas da produção, então são grandes empresas com uma aglutinação muito grande, um contingente muito grande de trabalhadores trabalhando na mesma empresa, que isso até que acabou ocasionando também essa proximidade local de trabalho, acabou formando os sindicatos. Essa naturalização do fenômeno sindical, devido à proximidade de trabalho, está inscrita até na própria CLT, no artigo 511, que é a similitude das condições de vida, que são a expressão social do conceito de categoria profissional, e a solidariedade dos interesses econômicos, que é o vínculo social básico que determinou a categoria econômica, que, para produzir, tinha que reunir os corpos, e a reunião dos corpos produziu como efeito a união dos corações e mentes. E hoje propugna-se que o trabalhador tem que ser ágil, predisposto à mudança, a curto prazo, e assumir os riscos. As estratégias empresariais também são todas voltadas ao retorno financeiro imediato, de curto prazo, e para atender também as demandas do mercado consumidor instantâneas. E essa mudança da organização desse modelo de organização do trabalho, que, aliás, é muito bem exposto num livro que eu recomendo, que é o livro Corrosão do Caráter, de um sociólogo norte-americano de nome Richard Sennett, que ele demonstra exatamente isso, que, ao contrário do que se imaginava, quando foi terminar essa rotina padronizada, essa rotina desse modo de produção taylorista, fordista, que foi muito bem exposto também naquele filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos, né, daquela linha de montagem atrelada à esteira rolante. Pensava-se que agora, com a introdução da nova tecnologia, o trabalhador está trabalhando sob uma fiscalização, sob um controle amparado com as novas tecnologias, muito mais intenso que era esse controle pessoal, esse controle direto. O que eu quero dizer aqui, eu já estou adentrando num tema que eu acho importante ser tratado na nova reforma, que é do teletrabalho, também, para mostrar a forma que nós temos que interpretar essa legislação como um todo. E acho que esse aspecto ilustra bem que nós estamos colocando, que o teletrabalho, na verdade seja dita, não representa nenhuma modernidade, não representa nenhuma inovação, já estava previsto há muito tempo na CLT, o trabalho a domicílio, e um pouco mais cedo, antes, já estava para o parágrafo único do artigo 6º, que já estabelecia também, há alguns anos, em 2011, se não me engano, que os meios telemáticos, informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam para fins de subordinação com os meios de comando pessoais e diretos. Que a novidade maior do teletrabalho foi a inclusão no inciso 3º do artigo 2º da CLT, com uma terceira categoria desprovida do direito à percepção de horas extras, além das funções de chefia e dos cargos de chefia e os que exercem funções externas. E esse dispositivo deve ser interpretado, que é aí que eu quero chegar também, dentro dessa visão histórico-evolutiva, não há que se falar numa interpretação meramente literal, meramente gramatical. Isso não é a interpretação mais pobre de todas. Isso o Carlos Maximiliano já nos ensinava lá nos Idos de 1920, com aquela obra clássica, hermenêutica e aplicação do direito, que um método exegético exige não apenas a gramatical, mas o lógico, o sistemático, o finalístico, o teleológico e o comparado.
e fazendo essa interpretação sistêmica, é óbvio que esse dispositivo de lei deve ser interpretado exatamente como são os outros dois incisos. É uma exceção à regra que todo trabalhador tem direito às horas extras. Como exceção, ela deve ser interpretada restritivamente. Deve se mostrar absolutamente incompatível. No caso concreto, vai ter que ser analisado cada caso concreto, ver se efetivamente existe ou não uma incompatibilidade do controle de horário, que hoje em dia os meios telemáticos, com câmera, com tudo mais, que mostra exatamente o oposto. E o controle é ainda mais intenso do que aquele controle em que o trabalhador trabalha nas dependências da empresa às vistas do empregador. Partindo dessa premissa que eu quero chegar, por exemplo, também a gente pode citar, trazer à colação, o artigo 442, também, 442B da CLT, que estabelece lá do trabalhador autônomo, que a contratação do autônomo, cumprida todas as formalidades legais, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado. Óbvio que esse artigo não revogou o artigo 2º e o artigo 3º da CLT, que estabelecem os requisitos caracterizadores da relação de emprego. Então, presentes os requisitos caracterizadores da relação de emprego, a relação de emprego, eu vou até mais além, ela independe até da vontade das partes. Mais do que isso, até, mesmo se o juiz é obrigado a reconhecer uma relação de emprego, presente os requisitos da pessoalidade, da onerosidade, da subordinação jurídica e da não eventualidade, ainda que tenha um documento, manifestação de vontade em sentido contrário. Independe da vontade da parte, isso até remonta até a discussão, até no próprio surgimento do direito do trabalho, onde se digladiavam duas teorias. Isso daí é uma discussão que ficou totalmente superada, né? Mas antes tinha uma teoria contratualista e uma teoria anticontratualista, exatamente porque tem normas imperativas. Como é que você vai falar em direito de natureza contratual se tem normas congentes, normas de ordem pública, né? Que tem isso aqui não é tudo, mas não é na natureza contratual. E acabou prevalecendo, né? Essa teoria ficou superadíssima, acabou prevalecendo a teoria contratualista, que o fato de existirem normas congentes não desnatura a natureza contratual da relação de emprego. E o direito do trabalho, o advento do direito do trabalho, é sempre importante frisar, ele marca a passagem do modelo jurídico do direito liberal do modelo jurídico do direito social, onde aconteceu uma relativização do dogma da autonomia da vontade, no bojo de uma relação que é intrinsecamente assimétrica, uma relação desigual, que visa exatamente atribuir uma superioridade jurídica à parte mais fraca da relação de emprego, que está submetida à subordinação da outra, para compensar essa inferioridade jurídica, social e econômica. E eu diria também que é exatamente no ato da formação do vínculo empregatício em que a vontade do trabalhador se presume mais viciada, pois, para não perder a oportunidade de emprego, todos nós sabemos, quem tem uma experiência da realidade do dia a dia, que ele acaba se submetendo às condições ofertadas pelo empregador. Para ele, não é um negócio jurídico, é um meio de subsistência, então ele acaba se submetendo. Isso independe da condição econômica e cultural do empregado. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem um artigo também, novel artigo do 444 da CLT, que também, como toda norma infraconstitucional, deve ser interpretada à luz dos princípios da Constituição, à luz dos princípios do direito do trabalho, que o ministro Luiz Roberto Barroso chama até se abeberando da doutrina alemã, da interpretação conforme, né? Interpretação que resume, que é mais do que um controle de constitucionalidade,
é uma interpretação que já vem desde, eu diria, até da segunda metade do século XX, até a segunda metade do século XX, prevaleceu o direito das regras dos códigos. Aí, na segunda metade do século XX, nós vivenciamos o fenômeno da constitucionalização do direito. Antes, muitas regras que estavam previstas em legislação ordinária migraram para o texto constitucional. Muitos tratados internacionais também acabaram se incorporando ao texto constitucional. E, com isso, eles adquiriram status de direitos fundamentais. Os direitos fundamentais, eles têm uma proteção especial e eles estabelecem também esses limites substanciais à interpretação da legislação. E o que eu estou querendo dizer é que tem esse artigo 444, retomando o artigo 444 da CLT, que estabelece também que vale um negociado individual, aí não é nem um negociado com a negociação coletiva, a negociação individual sobre a lei, quando o empregado ele recebe o dobro do teto da Previdência, que seria mais de R$11.000, e se ele também são dois requisitos cumulativos, na verdade. O dobro do teto da Previdência, R$11.000, e ter nível superior completo. Se ele tem nível superior completo, prevalece tudo o que está escrito, se escreveu, é um contrato autônomo, representante de pessoa jurídica, o magistrado, dentro desse princípio da intervenção mínima do magistrado, que também está sendo brandido por essa nova legislação, ele não poderia exercer a atividade jurisdicional. Em última análise, para ele avaliar no princípio da primazia da realidade, que não foi revogado por essa lei, ele vai ter, sim, que se aferir, no caso concreto, se estão, volto a dizer, se estão presentes ou não os requisitos, porque no direito do trabalho interessa menos aquilo que está expresso em documentos mais ou menos solenes, aquilo que está expresso em rótulos. O que importa para o direito do trabalho é aquilo que efetivamente aconteceu no mundo prático do dia a dia. Se presentes os requisitos, ainda assim tem que ser reconhecido. Eu estou enaltecendo muito isso, porque dessa interpretação, que é o óbvio ululante, né? Na verdade, eu estou repetindo, né? Estou sendo até demasiadamente propedêutico, eu diria até, né? Falando que uma interpretação deve ser feita à luz dos princípios constitucionais, à luz dos princípios do sistema, que uma norma se interconecta com as demais, principalmente dos princípios, né, que irradiam seus efeitos, né, para todo o ordenamento jurídico. Isso nós aprendemos logo no primeiro ano da Faculdade de Direito, mas é que nós estamos assistindo assim um tanto quanto surpresos, né, com esses ataques que estão sendo levados a efeito, maledicentes ataques contra a Justiça do Trabalho, contra os juízes trabalhistas, falando que eles vão se negar a aplicar a lei. Eles não, inclusive nessa jornada da qual eu tive a honra de participar. E, na verdade, ficou muito claro que ninguém está se recusando a aplicar a lei, só está querendo aplicar a lei como sempre fez até agora, como faz não só o juiz trabalhista, como faz todos os juízes, todos os ramos do Poder Judiciário, aplicar a lei de uma forma harmônica com o ordenamento jurídico da qual ela integra. Nada mais além disso. E eu diria aqui que o sistema, que houve uma alteração também, que o que representa essa mudança do modo de organização do trabalho, que o que consubstancia essa mudança na prática é o fenômeno da terceirização. O fenômeno da terceirização é que promove essa horizontalização da atividade produtiva, em contraposição com a verticalização, que eu mencionei no início, e que traz esse conceito aí da empresa em rede, que uma empresa maior, ela terceiriza, né, um determinado setor, uma seção, para uma outra empresa de porte médio ou menor, e até nós estamos vivenciando isso, que é permitido, expressamente permitido agora na nova legislação, das quarteirizações, né? Em contrapartida, essa empresa terceiriza a sua atividade para uma outra empresa
de nível inferior ou igual, e forma-se, então, essa parceria na atividade terceirizadas entre as empresas parceiras. Pode ter a flexibilidade externa, né, a terceirização interna também, que a empresa traz empregados de outras empresas para prestar serviço nas suas dependências. E essa terceirização interna ainda pode ser indireta, de outros empregados, de uma outra empresa, ou direta também, através de uma pessoa jurídica, e que presta serviço de natureza pessoal, diretamente. E que houve uma ampliação dessa terceirização, que antes era permitida, vigorava uma súmula 331 do TST, que todos os senhores sabem, que permitia a terceirização apenas na atividade meio. A terceirização da atividade meio, ela guarda consonância com a própria razão de ser da terceirização, que traz subjacente a especialização. A empresa ela se atém ao coração, à sua destinação econômica, à sua razão de ser, à sua razão de existência, e terceiriza as atividades periféricas, as atividades auxiliares, que não são as atividades pelas quais ela está toda estruturada, toda capacitada para exercitar. Então, essa é a razão de ser. Então, tinha um substrato teórico e fático que sustentava essa permissão da terceirização, que é legítima mesmo, que tem que ter, a meu ver, atrelada a essa especialização. Mas agora ela foi ampliada, e o que eu quero fazer menção aqui, que é uma menção digna de nota, em relação à alteração que foi levada a efeito na Lei 6.019, de 74, sobre o enfoque da terceirização, que é interessante, que ela estabelece no artigo 4º, inciso A, que a terceirização agora, ela considera essa prestação de serviço a terceira, a transferência feita pela contratante, da exceção de quaisquer de suas atividades, inclusive da atividade principal, está muito claro aqui, está muito claro, está permitida a terceirização da atividade principal, não tem como ter uma interpretação diferente. A pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviços, é aqui que eu quero mencionar, que possua capacidade econômica compatível com a sua execução. Então, agora, a empresa que vai exercer, a empresa prestadora de serviços, ela tem que ter capacidade econômica compatível com a sua execução. Para quem atua no dia a dia da justiça do trabalho, sabe que isso seria até uma exigência absolutamente lógica, né? Tem que ter tem que ser compatível para executar o serviço. Aqui não está exigindo nada mais, né, do básico, do elementar, mas nós sabemos que, na imensa maioria dos casos, as empresas prestadoras de serviço não têm a menor capacidade financeira para exercer, tanto que depois as execuções dificilmente são... elas acabam assumindo a execução, que acaba sempre para a empresa tomadora de serviço, exatamente porque, então, agora é um caso de legalidade da terceirização, se a empresa terceirizada não tiver capacidade econômica para assumir. É uma terceirização ilegal, de acordo com o próprio texto da lei. Isso foi uma modificação que eu faço questão de mencionar, porque eu acho altamente positiva. E também uma questão que é importante, que foi objeto de ampla modificação da nova legislação, foi a previsão do banco de horas individual. Isso aqui foi uma alteração também semestral de 6 meses, banco de horas individual. Até então, o banco de horas tinha que ser fruto, necessariamente, de uma negociação coletiva, não podia ser em acordo individual. Isso também tinha uma razão de ser, porque o banco de horas ele surgiu como uma forma de atender as empresas que têm as atividades sazonais, que têm os períodos de pico de produção e outros períodos também de redução da atividade, de entre-safra, até de ociosidade. Então, por isso que tem esse caráter coletivo em relação
ao banco de horas, sempre foi essa exigência, porque estava relacionado ao grupo de trabalhadores. Se você permite agora, como está sendo permitido pela lei, estou tentando procurar aqui o artigo, aqui não estou encontrando, da nova lei, em relação ao acordo individual de banco de horas, ele vira agora, ele se transforma a sua natureza jurídica de uma espécie de... eu diria até também que o banco de horas, ele é da forma que ele foi posto na legislação, 1 hora extra é compensada 1 hora de descanso. Então, ele se torna altamente favorável para o empregador. Acho que vai ser difícil o empregador que não for agora utilizar o banco de horas. Primeiro, porque ele vai deixar de pagar horas extras. Eu acho que a possibilidade do empregador que se organizar bem a sua atividade produtiva, pagar horas extras, agora vai diminuir de uma maneira considerável. E, para o trabalhador, sem dúvida nenhuma, reúne duas condições que são as piores do mundo, né? A primeira é a exigibilidade de prestação de horas extras. A segunda é não saber quando se vai receber ou se vai compensar. O empregador não é obrigado, né, a dizer de antemão quando é que vai ser a compensação, se vai ser pago ou se não vai ser. Então, fica nessa imprevisibilidade absoluta, enquanto todos os demais pagamentos, como todos sabem, tem que ser feito até o 5º dia útil do mês subsequente. Esse seria uma exceção total à regra, e, além disso, também, ele é a razão de 1 para 1, que eu estava mencionando, enquanto as horas extras pagam com adicional de 50%. Então, é 1,5. Então, se fosse estabelecer um critério mais equitativo, teria que ser cada hora extra 1h30 de descanso. Isso, para mim, até de acordo com uma lógica aritmética mais elementar, enquanto, na realidade, não foi isso que está disposto na legislação, na 13.456 de 2007, o que torna extremamente compensador para o empregador se valer do banco de horas e deixar de pagar as horas extras, enquanto, a meu ver, o caminho tinha que ser em sentido diametralmente oposto, né? Horas extras, quem trabalha em regime de horas extras está mais sujeito a acidente de trabalho, a fadiga intrinsecamente relacionada ao acidente, e o ideal é você evitar ao máximo a prestação de horas extras e jamais estimular, ainda mais prestando sem receber as horas trabalhadas. Em última análise, o que eu quero aqui propugnar é a importância da advocacia nesse novo cenário. Nós vamos ter que atuar imbuídos de muita coragem, muita seriedade. Uma ação trabalhista agora, atender ao cliente, ele vai ter que ser previamente advertido da possibilidade, por escrito, da possibilidade de vir a ser condenado, caso ele se saia derrotado na determinado pedido. Isso o advogado tem obrigação de advertir o cliente antes de ingressar com a ação, vai ter que sopesar muito mais os riscos, porque uma coisa é ser titular do direito da ação, outra coisa é você conseguir desvencilhar o seu ônus da prova em juízo e esse direito ser efetivamente reconhecido pela Justiça do Trabalho. Mas, ao mesmo tempo, o advogado não pode jamais deixar de ingressar com uma ação se ele entenda que é a ação que houve mesmo o direito lesionado, porque é um dos objetivos, e nós, quando nós recebemos a carteira da ordem, nós juramos que lutar pela justiça, e isso nós jamais podemos abdicar. E eu queria terminar aqui, então, fazendo essa incitação. Já terminou o meu tempo, já tocou aqui o meu reloginho, e eu queria fazer essa citação para que jamais perdemos esse idealismo
que nos inspirou para abraçar essa tão árdua, tão difícil, mas, ao mesmo tempo, tão dignificante profissão, e que, para a gente cumprir, à risca, sempre, não deixar apagar essa chama que crepita aí em nosso interior, que os antigos romanos chamavam do ânimos, que é o sentimento e paixões que anima a vida social, jamais deixar apagar essa chama e sempre lutar pela justiça, lutar pela diminuição das desigualdades sociais, lutar pelo aprimoramento do direito do trabalho e pelo aperfeiçoamento da justiça do trabalho. Muito obrigado pela atenção que me ouviram.